Atos capítulo 16, versículo 22 ao 26. Atos 16, de 22 a 26, diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém, irmãos? Aqui está dizendo que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oravam e cantavam hinos a Deus. O que nós fizemos aqui durante essa semana toda, irmãos? Oramos e cantamos. Oramos e cantamos. Cantamos e oramos. O que muda é o ambiente e as circunstâncias. Mas é interessante que aquele cantar, aquele orar de Paulo e Silas, perto da meia-noite, incessantemente, cantando e orando, trouxe uma ação sobrenatural de Deus sobre aquele lugar, que cadeias foram quebradas, grilhões foram arrebentados, portas foram abertas. E eu creio que quando a gente se dispõe a orar, a gente tem que ter a visão de que quando a gente ora, existe um Deus no céu que recebe as orações, e do céu Ele envia sobre a terra aquilo que precisa vir sobre nós, em resposta às nossas orações e em resposta ao nosso louvor. Nessa noite eu quero pensar com você sobre as feridas e as machucaduras daqueles que oram. Porque, irmãos, aqui nós temos dois homens feridos e machucados. Feridos e machucados, mas orando. Feridos e machucados, mas cantando. Feridos e machucados, mas orando. Eu vou repetir de novo: feridos e machucados, mas orando, 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 cantando, buscando ao Senhor. Irmãos, todos nós gostamos de ser bem tratados, sim ou não? Quem gosta de receber presente? Inclusive dia 17 de janeiro é uma boa data para você presentear pessoas, né? Está se aproximando. 17 de janeiro, guarda essa data, né? Todos nós gostamos de receber presente, todos nós gostamos de receber aplauso, todos nós gostamos de receber abraço, todos nós gostamos de receber carinho, todos nós gostamos de receber até dinheiro. Se alguém nos der de presente, a gente gosta de receber. Enfim, a gente gosta, irmão, de situações que sejam agradáveis. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida não é feita só de situações agradáveis. A sua vida e a minha não é feita só de momentos em que as pessoas vão estar aplaudindo a gente, em que as pessoas vão estar nos presenteando, em que as pessoas vão estar nos abraçando. Existem muitos momentos na nossa vida em que nós seremos feridos e machucados. Seremos feridos e machucados. Às vezes somos feridos com feridas que ferem a gente por fora. Paulo e Silas, eles foram açoitados com varas. Naquela época existia uma vara para se açoitar prisioneiros. Não era uma vara qualquer.
Era uma vara que ela era feita de um material flexível e que não quebrava. Era como se fosse um acrílico, era como se fosse um material, irmãos, que se dobrava e ela não quebrava. E às vezes o carrasco, ele dava 40 açoites ou 40 varadas naquele que era preso. E diz a palavra de Deus que Paulo e Silas, eles receberam muitos açoites, eles foram surrados, eles foram feridos, a pele deles, as costas deles, porque geralmente tirava-se a roupa do prisioneiro e os açoites eram nas costas. Agora imagina como é que você vai dormir com as costas feridas, né? E muitas vezes também os açoites eram dados na frente. Agora imagina como você vai dormir se você não pode deitar de costas e nem de frente, porque você está todo rasgado de açoites. Então o fato é que nós somos feridos muitas vezes por fora, mas também existem feridas que são feitas por dentro, que são aquelas que muitas vezes são feitas através de palavras. Sabe quando uma palavra vem e ela entra no seu coração e ela te fere por dentro, e aquilo te marca na alma? É um ferimento que fica ali. Sabe aquele, a gente diz assim que é o ferimento que ninguém vê, porque ele é por dentro. E às vezes o ferimento que é por dentro demora mais tempo para cicatrizar do que o ferimento que é feito por fora. Então nós somos feridos por pessoas, e às vezes somos feridos por pessoas porque infelizmente pessoas não gostam de nós, porque nós somos ruins, porque nós somos pessoas más? Não, porque nem sempre, irmãos, conseguimos agradar a todo mundo. E pelo fato de nós servirmos a Deus, muitas vezes as pessoas que não gostam da nossa fé, que não gostam do Deus que nós servimos, que não gostam da nossa postura de vida, elas, tendo uma oportunidade, elas vão nos ferir. Então nós somos feridos por dentro, por fora, por pessoas, mas também nós somos feridos pelas circunstâncias da vida. Às vezes nós somos feridos por uma enfermidade. Às vezes você está lá tranquilo e a enfermidade ela vem e ela nem pede licença, ela entra na tua vida e ela fala: eu vou te ferir. E a enfermidade ela fere porque ela traz dor. Quem aqui já ficou com dor de cabeça a noite inteira? Tem Isadora lá levantando a mão aqui assim. Tem enfermidade que ela te traz uma dor tão lancinante que às vezes a pessoa dorme metade da noite, outra metade da noite ela fica acordada. Sim ou não, irmãos? Tem enfermidade que ela te castiga, porque ela te traz dor, ela te traz incômodo, ela tira o seu sono, ela te fere, ela te machuca, de várias maneiras. Às vezes somos machucados pelas questões da nossa vida financeira. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para a vida de todo brasileiro, de todo cidadão, de todo ser humano, é quando chega ao final do mês você não tem o dinheiro para pagar suas contas. E aí o que acontece? Tem pessoas que perdem o sono, e que fica pensando, né, como que vai fazer para resolver essa ou aquela questão, porque a vida financeira dá uma lástima, e aquilo te fere, aquilo te machuca, porque te traz angústia, te traz preocupação, tira o teu sono. Ou seja, somos feridos. Então na vida, irmãos, todos nós passamos por ferimentos, por machucaduras, e Paulo e Silas também passaram por ferimentos, por machucaduras. Mas eu quero dizer uma coisa para você: em meio à situação onde você está se sentindo machucado, em meio à situação onde você está se sentindo ferido, assim como Paulo e Silas, em meio a essa situação de dor, de serem feridos, de serem machucados, encontraram ali o alento de Deus, encontraram ali o consolo de Deus, encontraram o propósito abençoador de Deus para as suas vidas. Eu quero dizer para você nessa noite: contigo acontece da mesma maneira, contigo acontece da mesma forma, porque o mesmo Deus que Paulo e Silas serviam é o Deus que você serve. O mesmo Cristo que andava com Paulo e com Silas é o mesmo Cristo que anda contigo.
Então, da mesma maneira que Paulo e Silas, no meio do seu sofrimento, eles conseguiram ali encontrar alento, consolo, o propósito abençoador de Deus para as suas vidas, na sua vida não será diferente. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você: ser ferido, ser machucado, às vezes ser machucado dentro de um relacionamento conjugal, né? Vitor já passou por um relacionamento, né, Vitor? Hoje não está mais, mas não é fácil, e tem que se levantar e caminhar novamente. Eu quero dizer para você: ser ferido, ser machucado, para mim e para você, é inevitável. É inevitável. Se você não foi ferido, se você não foi machucado, você será. Mas pastor, como é que o senhor fala isso? O senhor está profetizando coisas ruins na minha vida? Não, irmão. Eu estou apenas confrontando você com uma realidade que faz parte da sua vida como servo de Cristo, como servo de Deus nesse mundo. Uma realidade contra a qual você não pode lutar. É uma realidade que faz parte da sua vida e faz parte da minha vida. E eu tenho que dizer isso para você, porque senão, se você lutar contra isso, se você não aceitar isso na sua vida, você vai se frustrar. Por quê? Porque em algum momento você será ferido e você vai lembrar dessa palavra que eu estou pregando para você hoje. Você vai, talvez daqui um ano, um mês, uma semana, talvez você vai passar por essa situação e falar: pastor disse que eu seria ferido. Você será ferido, você será ferida. O problema não está, não sei se me virou aqui, né? Vem aqui para mim, só estou no foco ainda. Ok, fui colocado no foco de novo. O problema, querido, não é você ser ferido ou deixar de ser ferido. O problema é você permitir que essa situação te leve a achar que você está vivendo uma fé errada. Porque o nosso problema é quando nós olhamos para o nosso sofrimento, olhamos para a nossa dor, nós começamos a achar que está tudo errado. E muitas vezes não está. E aí nós começamos a achar: eu devo estar vivendo uma fé errada, eu devo estar na igreja errada, eu devo estar servindo a um Deus errado. E na realidade, você não está na igreja errada, você não está vivendo uma fé errada, você não está servindo um Deus errado. O problema é que o seu entendimento está errado. E quando o nosso entendimento está errado, não tem como dar certo, irmãos. Sabe por que é inevitável você sofrer e eu sofrer? Porque nenhum de nós que está em Cristo nesse mundo está aqui para viver o que nós queremos. Nós estamos aqui para viver o que for preciso para que a glória de Deus seja manifestada na terra. Vou repetir: nenhum de nós que está em Cristo está aqui para viver o que nós queremos, mas o que Deus quer para a sua glória, o que Deus quer para a sua exaltação em nós e através de nós. Por isso que muitos crentes vivem em briga com Deus, vivem batendo cabeça com Deus. Por quê? Porque quer convencer a Deus de que Deus está errado e que Ele está certo. Não, Deus, esse plano do Senhor não está certo, o meu é melhor. Irmãos, não tem como a gente discutir com Deus, e não tem como a gente brigar com Deus, não tem como a gente sair no tapa com Deus, irmãos. Se a gente sair, a gente vai apanhar sempre. A gente tem que entender que, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos vão matar a charada. Nós somos salvos em Cristo para sermos servidos por Deus, ou nós somos salvos por Cristo para servir a Deus? Hein, irmãos? Servir a Deus. Simples. É muito simples, irmãos. Domingo à noite, Deus me deu uma palavra para dar um choque na mente de muitos crentes aqui à noite. Nós vamos entrar mais profundo nessas questões. Mas, irmãos, nós precisamos entender qual é o projeto de Deus e o que nós aceitamos quando nós aceitamos a Cristo. Quando você aceitou a Jesus, você não aceitou apenas um passaporte para o céu. Tem muita gente que pensa assim: minha alma está salva, meu nome está escrito no livro da vida, resolvi meus problemas. Não, irmão. Você aceitou viver para a glória de Deus.
E viver para a glória de Deus envolve uma palavra que Jesus fala muito: renúncia. Fala aí, renúncia. Fala para o seu irmão aí, renúncia. Renúncia. Irmãos, se nós não entendermos renúncia, se nós não entendermos negar-se a si mesmo, se nós não entendermos renunciar a si mesmo, se nós não entendermos tomar a cada dia a cruz, irmãos, nós nunca seremos um cristão de verdade. Nunca. Você pode passar 50 anos dentro da igreja, você vai ser um crente mal resolvido. O que é um crente mal resolvido? É um crente que toda hora, quando ele passa pelo que ele não quer, ele quer sair da igreja. É aquele crente que, quando ele passa por uma dorzinha no dedão, acho que eu não quero mais Jesus, essa vida não é para mim. Um crente mal resolvido é um crente que não consegue louvar a Deus na dor. Já experimentou louvar a Deus na dor, irmão? Isso é para quem é crente. Louvar a Deus na dor é para quem é crente. Vou fazer outra pergunta para os irmãos. Os irmãos acham que Paulo gostava de ser preso? Os irmãos acham que Paulo gostava de apanhar? Ele era masoquista, ele gostava de ser açoitado? Irmãos, ele não gostava de levar varada nas costas, ele não gostava de ir para a prisão, ele não estava nos planos dele, não estava nos planos dele, entenda, não estava nos planos dele. Como muita coisa que não está nos seus planos, você vai passar. Mas eu não planejei isso. Mas Deus planejou. E aí? Como é que faz? Eu não planejei, pastor. Você não. Mas sabia que você vai ter que passar? Irmãos, nós temos que entender que muitas vezes nós vamos ser feridos, e nós vamos ser machucados, e isso muitas vezes vai acontecer porque Deus tem um propósito de ser glorificado naquilo. Ali Deus vai ser glorificado, ali Deus vai manifestar a sua glória, ali Deus vai manifestar o seu poder. Porém, nós temos que ser feridos e machucados antes. Porque o que aconteceu ali, irmãos? O texto nos diz claramente que Paulo e Silas, eles foram presos, eles foram açoitados, depois de muitos açoites eles foram colocados numa cadeia, e aí eles amarraram o pé de Paulo e de Silas com uma corrente num tronco. Se não bastasse já ter batido, surrado os camaradas, vai amarrar o pé deles num tronco. É ou não é muita judiação? Irmãos, só que a palavra de Deus nos diz que depois de toda aquela situação de apanhar, de ser ferido, de ser machucado, Deus desceu naquele lugar. Ou seja, aquela situação de ser ferido, de ser machucado, ela terminou com a manifestação sobrenatural da glória de Deus. Ela terminou com a manifestação sobrenatural do poder de Deus, quebrando cadeias, abrindo portas, arrebentando milhões. Ou seja, era como se Deus estivesse dizendo assim para Paulo e para Silas: vocês estão sendo feridos agora, vocês estão sendo machucados agora, mas essa situação que vocês estão passando vai terminar em milagre. Essa situação que vocês estão passando vai terminar em vitória, vai terminar com a minha exaltação, e todos saberão que eu sou Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Porque diz a palavra que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, os outros presos os escutavam. Tinha gente vendo o que eles estavam fazendo no sofrimento. Tinha gente vendo e ouvindo o que eles estavam fazendo no momento em que eles estavam sofrendo. E eu quero dizer para você, querido, tem gente de olho em você, tem gente olhando para você, tem gente analisando a sua vida para ver o que você está fazendo quando você sofre.
Porque você diz que é crente. Só que é fácil ser crente na prosperidade. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas e quando Deus permite a gente levar uma surra? E quando Deus permite um chicote no nosso lombo? E aí? E quando Deus permite que coisas que não estão no nosso planejamento entrem na nossa vida? A gente deixa de ser crente? A gente começa a deixar de ser crente? Então aqueles presos estavam escutando. E aí o que aconteceu quando aquele terremoto veio e quebrou os grilhões de todos? Todos tiveram que reconhecer que foi Deus que fez. Amém, irmãos? Alguém pode dar um glória a Deus? Irmãos, todos tiveram que reconhecer que não foi Paulo e Silas. Eles não tinham poder para abrir aquelas cadeias, eles não tinham poder para quebrar aquelas correntes. Porém, as correntes foram quebradas, as cadeias foram abertas, as portas foram abertas. Por quê? Porque o Deus de Paulo e Silas fez. Em outras palavras, irmãos, teve ferida, teve machucadura, mas Deus usou aquilo para fazer milagre. Deus usou aquilo para fazer com que a sua glória e o seu poder fosse manifesto na vida dos seus servos. Era como se Deus dissesse assim: Paulo e Silas, vai ter manifestação de poder, vai ter manifestação de milagre. Vocês só precisam continuar orando, vocês só precisam continuar me louvando. Eu sei que está doendo, eu sei que você está ferido, eu sei que você está machucado, Paulo, eu sei que você está machucado, Silas, eu sei que você está machucado, Paulo, mas ore e louve, continue me orando, continue me louvando, porque eu vou trazer milagre. Talvez você começou a sua semana de oração ferido, ou ferida, ou machucada, ou triste. Mas se você teve a capacidade de superar a sua dor para orar, se você teve a capacidade de superar a sua dor para louvar a Deus, o Senhor diz para você: você é digno de receber milagre nessa noite. Você é digno de receber a visitação do Espírito Santo nessa noite, porque você não permitiu que as suas dores, que as suas feridas, que as suas machucaduras te impedisse de ser alguém que ora e que louva ao Senhor, apesar das circunstâncias que você está passando. Porque tem gente que vem um probleminha, a pessoa para. Vem uma dificuldade, a pessoa recua. Deus não se agrada de pessoas assim, irmãos. Por isso a Bíblia diz: sede firmes e o quê? E constante. Firme e constante, irmão. Deus não quer que você seja firme numa semana e na outra você seja inconstante. Deus não quer que você seja firme num dia e no outro dia você seja uma pessoa inconstante. Deus não se agrada desse tipo de postura. Deus não se agrada desse tipo de atitude. Por isso, eu e você temos que ser firmes e constantes. Quando eu lanço uma campanha de oração, pode vir eu e minha esposa aqui, e pode chover canivete, nós vamos estar aqui, a não ser que quebre o carro para ele estar aqui. Aí já foge da minha alçada, né? Mas, por exemplo, a dona Cida e o menininho aqui, que aceitou Jesus na segunda-feira, né? O Luiz, né? Luiz veio na igreja, primeiro dia de semana de oração, aceitou Jesus. A irmã chegou aqui e não dormia, faz uma semana que não dormia, né? Uma semana que não dormia. Nós oramos aqui na segunda-feira, na terça-feira, naquela noite que ela saiu daqui, ela dormiu. E dormiu. Aí na terça-feira que ela veio aqui, com uma dor no pé, e passou o dia inteiro com aquela dor no pé. Aí nós ungimos o pé dela. Ungimos. Ela voltou para casa, não tinha mais dor no pé. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque, irmãos, a Bíblia diz que últimos serão primeiros.
E muitas vezes primeiros serão últimos. Eu vejo assim, irmãos, que tem pessoas que às vezes chegam na igreja, mas chegam com fé, e abrem o seu coração para buscar Deus, e Deus vê a fé daquela pessoa e age. E tem gente que está na igreja e parece que não crê. Acho que Deus não vai fazer nada não. Aí a pessoa pensa assim, não vai receber, Deus não vai agir. Porque está em Tiago lá, irmãos, se você quer receber algo de Deus, peça com fé, não duvidando, aonde? E está escrito lá, irmãos, não duvidando em seu coração. Porque a pessoa que assim age é como a onda do mar, que é agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa da parte do Senhor, pois não receberá. Então nós temos que entender, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Às vezes últimos serão primeiros, e primeiros serão últimos. Por quê? Por questões simples: humildade, fé e perseverança. A irmã mesmo veio na chuva com a gente ontem, né? Caindo em pé d'água, e ela saiu toda molhada da casa dela e veio. Eu pensei que a irmã não vinha não. A irmã falou, não, pode passar aqui, pastor, eu vou na igreja. Eu vou com chuva, eu vou na igreja. Eu não sou de açúcar. E ela veio. Então, irmãos, o que está faltando em você? O que está faltando em você que é da igreja? O que está faltando em você que congrega nessa igreja? Porque, irmãos, não adianta vir uma pessoa e pregar a palavra mais envolvente do mundo, a palavra mais fervorosa do mundo. Pode vir a irmã A, a irmã B, o irmão C, o pastor Cláudio Duarte, Silas Malafaia, quem for. Se você não agir na fé, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Porque não depende só de quem prega, depende de quem recebe. Por isso que a parábola do semeador diz que a semente, ela foi semeada, e a semente era uma só para todos os campos, para todos os solos. A diferença da colheita não estava na semente, a diferença da colheita estava no solo que recebeu a semente. Se o seu solo for um solo fechado, como foi o primeiro solo, compactado pela terra, a palavra vem, bate, mas não entra, bate, mas não entra, não vai acontecer nada na sua vida, irmã. Não vai acontecer nada na sua vida, irmão, porque o seu solo, o seu coração está fechado para a palavra. Se o seu coração for o solo, como o solo pedregoso, onde a semente cai, mas está cheio de pedra, e a pedra representa os sofrimentos da vida. Você está olhando demais para os sofrimentos da sua vida e você não consegue crer. Você acha que o sofrimento da sua vida é maior do que o poder de Deus na sua vida. Então para você o sofrimento vai ficar e o milagre não vai vir. Então o que acontece? O sofrimento fica e o milagre não chega. Se o solo do seu coração é o solo espinhoso, a semente cai, mas os espinhos sufocam a semente e ela não nasce. Os espinhos representam o quê? Os cuidados dessa vida, os prazeres dessa vida, que sufocam a palavra de Deus. Mas se o seu coração for um solo fértil, que não tem pedra, que não tem espinho, que não é duro, que está fofo e recebe a semente, Deus faz a obra. Então o seu sofrimento, muitas vezes, é um instrumento que Deus usa para Ele dizer: eu sou Deus. Eu estou aqui, e eu opero na vida daqueles que mesmo sofrendo, mesmo feridos, mesmo machucados, ainda me louvam, ainda buscam a minha face. É meia-noite, é o horário mais escuro, está doendo, está ferido, está machucado, mas está orando, está louvando, vou visitar. Esses dias todos, irmãos, eu fiquei sem pregar no domingo à noite, eu fiquei meditando na presença de Deus. Por isso estou dizendo para os irmãos, eu tenho uma palavra mais forte do que essa para pregar no domingo à noite. E eu quero que todo mundo esteja aqui no domingo à noite. Essa igreja precisa ser chacoalhada. Essa igreja precisa sair da onde ela se encontra.
Precisa haver um rebuliço no nosso coração. Precisa haver um rebuliço na nossa alma. As coisas precisam mudar dentro da gente, porque senão as coisas não mudam na nossa casa. Sabe aquela situação de você continuar do mesmo jeito o ano inteiro? Não muda. Tem que começar a mudar. Mas você tem que saber lidar com os seus sofrimentos. Você tem que saber lidar com as suas feridas. Você tem que saber lidar com os seus machucados. Porque se você ficar dodói a vida inteira, você não vai sair da onde você se encontra. E o que nós temos na igreja é crente dodói. É crente muito dodói, que qualquer coisinha faz bico, né? Então nós precisamos mudar de atitude. O sofrimento que muitas vezes nós passamos, somos feridos, somos machucados, e às vezes essa machucadura, esse sofrimento, ele vem para nos fazer crescer, irmãos. Sabia que é no sofrimento que você cresce? Não é no tempo da bonança, é no tempo da dificuldade. É ali que você se torna uma pessoa forte, é ali que você se torna uma pessoa resistente, uma pessoa que é machucada, passa pela machucadura, passa pelo ferimento, sara, passa pela machucadura, passa pelo ferimento, sara. É uma pessoa que não é qualquer ferimento que vai parar ela, porque ela já está experimentada, ela já passou por muitas situações na vida, ela sabe o que é ser machucado e se levantar. Isso para ela já virou rotina. Amém, Vitor? A pessoa criou couro grosso, criou couro de jacaré. O jacaré, ele tem um couro grosso, irmãos. Você joga uma pedra no jacaré, dá uma olhadinha para você e fala: é só isso que você tem para mim? Diferente de uma lagartixa, que tem um corinho fininho. Então tem crente na igreja que é jacaré e tem crente que é lagartixa, né? O corinho é fininho, o corinho é fino demais, né? Qualquer coisinha está sangrando. Como é que faz para criar couro grosso, pastor? Passar por situações de ser machucado, de ser ferido e se levantar. Irmãos, ser ferido e ser machucado muitas vezes vem para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para fazer você se tornar mais forte, mais preparado para enfrentar a vida. Irmãos, é diante das situações onde nós somos feridos e machucados que muitas vezes, irmãos, Deus revela o caráter aprovado que está dentro de nós, que foi construído em Cristo. E o que é um caráter aprovado, pastor? O caráter aprovado é aquele em que a pessoa ela passa pelo sofrimento, ela passa pela dor, ela é machucada, ela é ferida, mas ela não desiste da sua fé. Estou ferido, estou machucado, mas continuo acreditando no meu Senhor de todo o meu coração. Estou ferido, estou machucado, mas eu jamais vou desistir da minha fé. Jamais vou desistir da minha fé. Estou ferido, estou machucado, mas eu estou em pé espiritualmente. E era isso que acontecia com o apóstolo Paulo e com Silas. Feridos e machucados, mas espiritualmente eles estavam em pé. Sabe por quê, irmãos? Ninguém segue. Escuta o que eu vou dizer para você agora. E você que vai me ver aí pelo YouTube. Ninguém segue pessoas que caem diante de machucaduras e feridas, se dizendo servo de Deus. Ninguém segue pessoas que caem diante de machucaduras e feridas, se dizendo servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele pode ser machucado, ele pode estar ferido, mas ele permanece em pé. Em pé. Estou machucado, estou ferido, estou passando pelo sofrimento, mas estou em pé. E era isso que aqueles presos viam em Paulo e Silas, feridos e machucados, mas espiritualmente em pé, louvando a Deus, buscando a Deus. Não estavam reclamando, não estavam murmurando, não estavam pensando em desistir da fé, não estavam pensando em desistir de Deus, porque estavam passando por aquela situação.
Eu pergunto para você, querido, você está em pé hoje? Você está em pé hoje, na sua fé? Você está em pé diante de Deus? Como que você está? Ninguém vai te seguir se você for um crente que se diz crente, mas na hora que o ferimento chega, a ferida chega, você cai, você se entrega, você esmorece diante dos problemas. Então nessa noite, pense, Deus está te levantando, Deus está te curando, para fazer de você um instrumento de bênção. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero dizer para você, querido, ferimentos e machucaduras, eles vêm na nossa vida, e o próprio Deus faz com que esses ferimentos sejam cicatrizados. O ferimento que foi feito em você, Vitor, o ferimento que foi feito em você, irmã, o ferimento que foi feito em você, Tião, o próprio Deus cicatriza. Está lá em Oséias 6, eu fiz a ferida e eu sararei. Quando Deus faz a ferida, Ele mesmo a cicatriza, para que ela vire uma credencial na nossa vida, uma credencial espiritual de Deus na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 6, lá nos últimos versículos, ele diz assim: ninguém me envergonhe, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, aquelas marcas do sofrimento, dos açoites, das surras, das prisões que ele passou, tudo isso estava no seu corpo. Eram marcas que o próprio Deus havia cicatrizado na vida dele, e agora eram credenciais na sua vida. Porque, irmãos, a gente não segue a Jesus simplesmente porque Jesus multiplicou pães e peixes. A gente não segue a Jesus, irmãos, simplesmente porque Jesus curou o cego. A gente não segue a Jesus simplesmente porque Jesus, irmãos, curou o aleijado, porque Ele ressuscitou a Lázaro. A gente segue a Jesus por causa das feridas nas suas mãos. A gente segue a Jesus por causa das feridas que Ele carrega, como a marca dos cravos que furaram as suas mãos na cruz do Calvário. Essas são as credenciais de Jesus. Não são só os seus milagres, mas as suas feridas. Ele foi ferido por causa de você. Ele foi ferido por causa de mim. Ele foi moído, diz a palavra de Deus, por nossa causa. E as suas feridas são as suas maiores credenciais de alguém que representa a Deus e a vontade de Deus na terra. Eu quero dizer para você, querido, todas as feridas que você tem sofrido na sua vida, feridas que as pessoas estão fazendo em você, feridas que as circunstâncias da vida estão fazendo em você, feridas que o mundo está fazendo em você, elas estão vindo na sua vida não para te destruir. Deus está usando essas feridas para te dar poder, autoridade, e para fazer disso uma credencial de autoridade espiritual na sua vida, para que você seja respeitado como alguém que serve a Deus e carrega no seu corpo as feridas de uma vida vivida para a glória de Deus. Amém, igreja? Ser crente não é para qualquer um não, irmãos. Ser crente não é para quem quer viver no bem bom não, irmãos. Ser crente é para quem tem coragem de enfrentar desafios, de enfrentar situações desagradáveis, mas permanecer firme na presença de Deus, permanecer firme com o Senhor. Deus me manda entregar essa mensagem para você nessa noite. Deus me manda entregar essa mensagem ao teu coração nessa noite, para que você saiba entender quem você é e quem é Deus na sua vida. Feridos e machucados, mas servindo a Deus. Feridos e machucados, mas debaixo do cuidado de Deus. Feridos e machucados.
mas caminhando em direção ao milagre e à vitória que Deus vai nos dar, porque simplesmente estamos orando, cantando e louvando ao Senhor no sofrimento. Paulo, irmãos, e Silas estavam ali, sofrendo, machucados e feridos, mas ainda no coração deles eles diziam assim: o meu Deus é digno de ser louvado, o meu Deus é digno de ser crido. Embora eu esteja ferido, embora eu esteja machucado, o meu Deus é digno de receber louvor. E eu quero perguntar a você, querido: você tem dado louvor a Deus, apesar das dores e do sofrimento que você tem passado? Se você tem sido essa pessoa, assim como Paulo e Silas foram, eu quero dizer para você: nada vai impedir Deus de ser Deus na sua vida, nada vai impedir o agir de Deus de chegar aonde você está. Amém? Fala para o seu irmão, eu estou encerrando a palavra. Fala assim: o agir de Deus vai chegar onde você está. O agir de Deus chegou aonde Paulo e Silas estavam, sim ou não? Para fazer o que eles precisavam. E o que eles precisavam? Libertação. Eles precisavam de libertação. Esse culto aqui é um culto de libertação. Você precisa de libertação? Quem aqui precisa de libertação? De alguma coisa? Está todo mundo liberto? Irmã, tá? Ninguém precisa de libertação. Deus vai chegar com libertação na sua vida, amém? Deus vai chegar com libertação na sua vida. Deus vai chegar com libertação na sua casa. Deus vai chegar com libertação, irmã. Deus vai chegar com libertação, irmão. Então somente creia. Feridos e machucados, mas abençoados. Amém? Feridos e machucados, mas abençoados por Deus. Fique em pé. Alamassuia, Pai. Arabachei, eu mandarabaçu. Yende que ele recebe. Oramande, ele vassuri, me canta, ele manai. Deus de glória.